Olá, amigos queridos, que Deus esteja convosco, com cada um onde quer que estejam. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciemos com a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes que caiamos em tentações. Livrai-nos, ó Pai, de todo mal, principalmente aqueles que ainda estão ali guardados em nós. Livrai-nos de todo esse mal. Olhai por nós, dai-nos ali a sustentação para que não caiamos em tentações. Esteja conosco, Deus Pai, em cada amanhecer e em cada anoitecer. E que seja feita a tua vontade. Que assim seja, em nome de Deus. Bem, meus amigos, estamos estudando o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, Os Trabalhadores da Última Hora. Na última palestra nós vimos o item 1, onde foi feita ali a colocação e nós percebemos que, como sempre, nos é trazido em formas de parábolas e de acontecimentos que tinham relevância na época para que o povo pudesse entender. Percebemos ali, só para recordarmos, que o reino dos céus é a elevação, é o plano maior. A vinha representava ali no texto o nosso planeta Terra, criado por Deus e os co-criadores. E o vinho era o resultado, de todo esse trabalho, de toda a dedicação e o chamamento para o entendimento sobre a justiça divina que foi feito a cada um a cada hora. Mas a essa hora, nós vimos que não são as horas do relógio comum ou do celular que temos hoje, ou do relógio de paredes, não. Eram as horas referentes ao tempo em que se foi colocado. Então, a partir de quando se começou ali a aceitar um Deus único, aí os ensinamentos de Cristo, os profetas, e cada um foi chamado a seu tempo para realizar ali o aprendizado que estavam tendo, o aprendizado. E vimos que Jesus, ali na colocação, veio mostrando nesse pedaço do texto aí de Marcos, e também na parábola de núpcias, que todos ali foram chamados, mas nem todos os escolhidos. E vimos a colocação de que ele coloca: será que teu olho é mau porque eu sou bom? Quando ele resolve fazer o pagamento de forma igual àquele que chegou no primeiro horário, àquele que chegou um pouco depois e até aquele que chegou e pegou uma horinha de trabalho, que são os trabalhadores da última hora. Então ele faz essa colocação, ou seja, nessa colocação ele vem nos perguntar, Ele fala: por que estão reclamando da situação? Eu não posso fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Então, nós percebemos também que está ali imbuído nesta colocação a comparação, a inveja, o olhar do outro, ao invés desse olhar, de se conhecer, de ver onde pode se modificar, se melhorar. Tudo isso está nesse primeiro trechinho. Assim como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Porque são escolhidos os que realizam um bom trabalho, os que aprendem em pouco espaço de tempo. E porque a gente vê ali
na colocação Mateus, e vejam também a parábola da festa de núpcias, né? Tá colocado ali no finalzinho do texto, e que não deu tempo de eu comentar na palestra anterior, porque na parábola de núpcias, né, do casamento, e aí todos estão ali com a vestimenta correta, entre aspas, estão prontos para o filho do pai. E a gente já viu isso aqui no Evangelho. Não era da roupa que se colocava, mas da intenção, da vibração, de como estavam os corações ali e do trabalho que cada um realizava com a humanidade. Então nós precisamos estar preparados para quando chegar a nossa hora de recebermos o nosso pagamento. E que pagamento nós queremos? Estar melhor. Só isso. Estarmos melhores, porque estando melhor faremos o nosso melhor. O nosso melhor. Então vamos para a leitura, né? Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto de preguiça ou má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava trabalho. Então, nesse trechinho nós vemos que os trabalhadores estavam querendo a modificação, querendo aprender, querendo receber isso que era tido, entre aspas, como salário. Estavam ávidos de questões para serem resolvidas, mas até então não tinham sido chamados, mas estavam prontos para trabalhar. Continuando. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia e se dissesse: tenham paciência, o repouso me faz bem, quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. O que nós podemos entender aqui, gente? É aquele que está vendo tudo acontecer, tanta coisa necessária de ser feita, mas deixa de lado. Por quê? Porque é mais cômodo, mais confortável deixar para lá. Deixa. Nossa, eu estou vendo tanta coisa acontecer, mas por que será que isso acontece? Por que passamos por uma pandemia? Nossa, por que está tudo assim? Cada canto do planeta uma história diferente. Por quê? Mas eu não estou afim de querer entender, não. Nem de fazer uma oração pelo irmão que está em guerra lá na Ucrânia, na Rússia. Por aqueles que estão ávidos de alimento, lá na Síria, pelos refugiados da Venezuela. Deixa isso para lá. Eu sei que tem tudo isso, pode sim haver uma vida depois, mas se eu tenho tantas encarnações, para que eu vou pensar nisso agora? Na próxima eu faço. Esses não serão chamados em hora alguma, porque não tem a sabedoria de perceber que quanto antes buscarmos nos burilar, melhor para nós. Eles têm a noção desse amor maior de Deus que nos cuida, nos protege, nos abençoa. Porém, não tem ali
à vontade. Vontade, é necessário vontade para que aprendamos e coloquemos em prática, né? Que não sejamos nós esses amigos e rezemos por quem é assim, né? Mas por vezes a gente tem um pouquinho disso também, né? Ai, hoje não, deixa pra lá. Então vamos lá, vamos continuar estudando. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência e que tiver praticado todas as maldades humanas, o que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal meu tempo, emprega-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador da boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo e, quando estiveres mais disposto, virás até mim e abrirei meu vasto campo e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, meus amigos, já imaginou? Já conseguiram imaginar? E aqueles que nesta encarnação estão aí praticando atrocidades contra os irmãos, pois que todos somos irmãos, inclusive eles são nossos irmãos, e devemos sim orar e pedir a Deus para que abram a mente e o coração, para que façam a mudança e parem com isso, porque machucam o próximo e se machucam, e machucam o planeta com a energia de destruição. Mas que foi dito aqui? Não haverá. Você vai ter que recomeçar, porque é preciso estar preparado para ouvir o chamado. A gente não pode se deixar levar pela preguiça, muito menos em fazer maldade. Nós temos que aproveitar a encarnação para evoluir, né? E aí fala assim, nesse finalzinho: desperdiçaste seu tempo, esqueceu o que aprendeu, não sabe mais trabalhar na minha vinha. A vinha, nós já vimos que é o nosso planeta. Vai ter que recomeçar. Recomeçar onde? O nosso planeta está passando pela transição, chegando ali na regeneração. É o que nós vimos, ouvimos, lemos e aprendemos. Irá reencarnar num planeta de acordo com a vibração que carrega. Porque se a Terra melhora a vibração do planeta como todo, como poderá esse irmão, ou nós, reencarnarmos aqui, se não estivermos ali numa boa vibração, numa vibração maior, né? Então terá que reaprender, recomeçar, e quando estiver disposto a aprender de verdade, aí poderá novamente reencarnar no nosso planeta. Porque é isso que ele nos mostra quando ele coloca aqui no finzinho: esqueceste o que aprendestes, tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, e quando estiveres disposto, virás até mim e poderás trabalhar a qualquer hora do dia, porque a oportunidade sempre existe, sempre está aí. Continuando a leitura. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora.
Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao entardecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar. Olha quanto tempo, meus amigos espíritas, somos chamados. E ficamos ali, como esses primeiros. Espera, tem tanto tempo, na próxima. Ai, né? Vamos aproveitar o momento. Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Olha o que nos é colocado. Alguns de nós já fomos chamados há muito e muito tempo. Estamos nos arrastando, levando com a barriga, né? Como diz. Outros foram chamados há pouco tempo, mas conseguiram se melhorar. E quantas vezes fomos chamados e deixamos para lá. Não quisemos entrar, não quisemos aprender, porque o aprendizado faz com que aquela pulguinha atrás da orelha comece a fazer coçar, sabe? Vou fazer tal coisa, já aprendi isso. E aí fica a tal consciência nos cobrando. E tem gente que não quer saber disso, não. Tá tão bom, se eu não sei, eu faço o que eu quero e pronto, nada me perturba. Mas nós já estamos ali no final de ciclo, né? Num processo de transição planetária. E hoje nós temos tudo mastigadinho, tudo pronto. Todo esse conhecimento do pensamento, da inteligência, da ciência, dos astros. Aqui agora é o nosso melhor, é o meu melhor, é o teu melhor. Os primeiros que ouviram lá Moisés, eles tinham mais dificuldade de entender que nós. Mas nós conseguimos chegar até aqui. Ou nós, na época de Moisés, né? Tínhamos mais dificuldade. E nós aprendemos em grupo. Estamos aprendendo agora. E crescendo em grupo, né? Então vamos continuar o nosso estudo para aprender mais um pouquinho? A cada dia que nós buscamos o estudo, o aprendizado, seja na leitura, em casa, naquele horário assim, que a gente tem que se dar de presente. Agora é meu momento de leitura, vou pegar uma obra básica e vou ler um pouquinho. É um momento dedicado a nós, para que encontremos ali o nosso eixo, a nossa centralização do nosso eu, para que equilibremos nossos chakras, os nossos campos de força. Porque nós temos que nos dar esse tempo. Para um pouquinho os afazeres e vamos lembrar que com a reencarnação nós podemos continuar de onde nós havíamos parado anteriormente. Eu não preciso me espelhar no outro. Mas fulano já leu todas as obras de André Luiz. Eu não li. Eu estou lendo junto com todos do grupo de estudo agora e buscando aprender agora. Fui relapsa, pode ser, mas agora é o meu tempo, então estou procurando fazer o melhor que eu posso nesse meu tempo. E é isso, eu não tenho que me comparar com ninguém se comparar a mim. Nós vamos de pouquinho em pouquinho. Não temos que ter o outro como espelho, mas os ensinamentos de Cristo. Porque aí sim a gente tenta se melhorar.
porque cada um tem a sua obra a realizar, o seu fazer aqui nesse planeta, né? Então nós precisamos buscar, olhar para dentro de nós, porque a gente tem mania de querer procurar a nossa melhora onde? Fora. Fulano tá bem, cicrano tá bem. Não precisa ser assim. É dentro de nós. Nós temos que amassar aquelas uvas ali da vinha, sabe? Dentro de nós para fazer o melhor vinho. Lógico que falando metaforicamente, pois assim vamos modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque de dentro para fora, né, para que ali dentro comece a brotar essa luz dos ensinamentos de Cristo, que nos fará estar pronto, como diz lá na parábola de núpcias, com a vestimenta apropriada, estarmos prontos para adentrarmos a casa do Pai. Pois muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Então nós temos que nos burilar. E que essa semana seja para nós de bênçãos, bênçãos dos céus, bênção dessa natureza infinita, desse verde. Cada plantinha é um ser divino que está ali, é uma criação, é um ser vivo, assim como nós. Então vamos respirar e sabendo que esse ar, esse fluido cósmico universal nos envolve e que ele possa nos emanar as bênçãos do céu. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Que assim seja. Queridos companheiros, que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Vamos à leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, item 3, Materialismo. Pergunta de Allan Kardec: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são geralmente levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Pergunta 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, e se concluir que esses estudos são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Nota de Allan Kardec. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica, não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se, muitas vezes, pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se
e nem puderam pegá-la, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido. O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução, e os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia com efeito encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças e ao mesmo tempo dizer: qual? Depois de mim nada, nada, nada mais do que nada. Tudo se apagará da memória dos que sobreviverem a mim. Dentro em breve, nenhum traço haverá de minha passagem pela terra. O bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada para compensar tudo isso, numa perspectiva a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Esse quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão confirma. Mas uma existência futura vaga e indefinida nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que, para muitos, engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é, para nós, o mesmo que o nada? Disse ainda que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende neste último sentido, mas então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra um lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Ninguém, costuma-se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro,
a de nos fazer até certo ponto vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um pinta a sua vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida e, por esse meio, nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé, e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, e se assim acontece é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro. Vejam, queridos companheiros, que aqui fica claro que o materialismo é uma posição filosófica que considera a matéria como a única realidade e nega a existência da alma, não acredita na vida além da morte do corpo físico, né? No Livro dos Espíritos até tem um trechinho que diz que para o materialista a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. Está na partezinha da introdução esse pedacinho. Podemos pensar que o materialismo acaba com toda a esperança, com a certeza do futuro tecido pelo progresso, anula leis de justiça, de amor e de caridade, leva quem acredita nessa filosofia ao desespero, ao aniquilamento, à busca de prazeres apenas momentâneos. É muito triste que exista essa posição filosófica ainda nos dias de hoje. Essa posição, esse entendimento pode levar a pessoa a depreciar até a oportunidade da vida, buscando o suicídio, achando que não há continuidade. Muito triste esse pensamento. No livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, no capítulo 5, há um tema interessante que vamos nos utilizar aqui: suicidas. O suicida da Samaritana. Aos 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas perto de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu cômodo a fim de verificar o que ocorria. Deparou então com um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se às águas da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. 1. Evocação. Resposta do guia do médium. Esperai, ele está aí. 2. Onde vos achais hoje? Resposta. Não sei, dizei-me. 3. Estais numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Resposta. Dizei-me se vivo, pois esse ambiente me sufoca. Sua alma, posto que separada do corpo, ainda está completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. 4. Quem vos impeliu a vir aqui? Resposta. Sinto-me aliviado. 5.
Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Resposta: morto eu? Não, que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. 6. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Resposta: estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. 7. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Resposta: sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. 8. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Resposta: não, de forma alguma. 9. Tinhais família, mulher, filhos? Resposta: era um desprezado, ninguém me amava. 10. Que fizestes para ser assim repudiado? Resposta: quantos o são como eu? Um homem, quando ninguém o preza, pode viver abandonado no seio da família. 11. No momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Resposta: ansiava pela morte, esperava repousar. 12. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um projeto? Resposta: não acreditava nele em absoluto, era um desiludido. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Resposta: não refleti, senti, mas a vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo, sinto os vermes a corroer-me. 14. Que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? Resposta: pois ela se completou? 15. Foi doloroso o momento em que a vida se vos apagou? Resposta: menos doloroso que depois, só o corpo sofreu. Pergunta 16, ao Espírito de São Luís. Que quer dizer o Espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Resposta de São Luís. O Espírito descarregou o fardo que o oprimia, ressentia-se da voluptuosidade da dor. 17. Esse estado sobrevém sempre ao suicídio? Resposta de São Luís. Sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo da vida. A morte natural é o livramento da vida. O suicida a intercepta completamente. 18. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Resposta de São Luís. Não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e, sobretudo, naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez, posto em estado sonambúlico, perguntássemos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor parece que faz mal à pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prendeu-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão porque responde não, até que se familiariza com essa maneira de apreender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser e, tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala, e assim não se considera morto, e isto afirma até que adquira a intuição de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa
e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo em apreço, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deve equivaler ao tempo de vida abreviada. Esse estado é comum nos suicidas, ainda que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é tampouco privativa nos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidade, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Então, aqui, Kardec nos explica sobre essa questão do apego à matéria, do acreditar que somente a matéria tem valor, que não há vida após a morte. E aí ele nos esclarece que nessa história descrita, o espírito sofre um suplício ainda maior, porque ele se vê preso ao corpo ainda pelo tempo que ele deveria estar vivendo na carne mesmo. Então, indo contra a lei divina, ele interrompe a própria vida. Porém, isso não ocorre porque não existe o nada. Nós fomos criados simples e ignorantes para vivenciar as experiências e conseguirmos atingir ao progresso. Essas experiências fazemos e a temos na carne, encarnando. Então, agradecidos a Deus devemos estar por passar por essas experiências e depois retornamos à nossa pátria espiritual, pois somos espíritos imortais. Então, que o Espiritismo seja a luz que possa esclarecer a todos nós e termos a esperança de passar com força, com fé, todas as tribulações que nós mesmos herdamos para retornarmos melhores, jamais acreditando nas ideias materialistas. Um abraço a todos e até o próximo encontro.